Aluno, parece que você não conseguiu ali na sua prova alcançar a nota tão desejada. Mas não esquente não. Eu voltei aqui, a gente já tinha até feito aquela despedida e tudo, mas eu voltei aqui, voltei para conversar com vocês. Você que ficou de recuperação, que não alcançou a nota, não se desespere. Essa aula, nós fizemos até uma aula de complementação da revisão que nós tivemos na aula passada, porque você pode rever a aula passada da revisão e assistir a aula de hoje, que isso vai melhorar vocês para fazer a prova de recuperação de vocês. Fique tranquilo, faça uma prova tranquila, faça uma prova consciente, você tem todo o tempo aí do mundo, você tem 1 hora para fazer essa prova dentro da maior tranquilidade. E aí vocês irão alcançar a nota desejada para recuperar essa 3ª unidade. Então, eu chamo vocês para a jornada. Nós tivemos a jornada do 3º ano, onde nós analisamos um pouco da política do Brasil no século XX, analisamos a política nacional do século XX, a política mundial do século XX, a mudança da Guerra Fria, o fim da Guerra Fria e o início aí do mundo multipolar, não só o mundo bipolar, mas o multipolar, ou um mundo unipolar, quando nós analisamos algumas questões, a gente vê uma unidade nacional, nós vimos o processo de globalização que estava nesse mundo, e o Brasil, os governos do Brasil, até nós observarmos a história recente. Nós trazemos, porque a nova história, ela trabalha sobre história recente. E o que nós temos de história recente para vocês? Então, eu quero que vocês acompanhem essa revisão de recuperação, que eu estou aqui com vocês, preparando para vocês justamente isso. Na tela para vocês, para nós começarmos a nossa aula 57, eu, professor Beto e o professor Lorismar, trabalhamos com vocês. O Brasil e o mundo após a Guerra Mundial. Nós vimos aqui a República Nova do Brasil, a nova ordem mundial, as 3 aulas da República Nova, as 2 aulas da nova ordem mundial, o impacto da globalização. Nós vimos o mundo multipolar, o mundo contemporâneo e conflito, o mundo contemporâneo e o Oriente Médio, os desafios sociais e ambientais no século XXI. Então, nós estamos aqui, vendo essa questão. A República Nova do Brasil, o governo de Fernando Henrique Cardoso, o programa de privatização, a gente começa a falar do governo. Na aula passada, nós falávamos um pouco sobre o governo de Itamar Franco. O Itamar Franco ele vai ser sucedido pelo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, professor de sociologia da universidade, no período militar teve que se aposentar, obrigado compulsoriamente, ou seja, ele não queria se aposentar, mas ele foi obrigado a se aposentar. A proposta política de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Isso foi um problema no governo Fernando Henrique Cardoso, que o neoliberalismo, principalmente representado pelo Fundo Monetário Internacional, fez várias exigências ao Fernando Henrique Cardoso. Foram vendidas nesse período, estiveram a Vale do Rio Doce, ele privatizou, a Embratel ele privatizou, a Companhia da Siderúrgica Nacional, companhias essas que foram criadas por Getúlio Vargas. É por isso que no discurso de Fernando Henrique Cardoso, ele disse que o Brasil já tinha se livrado do processo de ditadura com os militares. Agora, faltava o Brasil esquecer Getúlio Vargas, ou seja, as empresas que Getúlio Vargas tinha criado, Fernando Henrique Cardoso iria vendê-las. E o que ele fez no processo de privatização? O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. Então, ele não consegue fazer o seu sucessor. Não consegue suceder. O processo de privatização vai ser muito forte aqui no governo do Fernando Henrique Cardoso. O Brasil ingressou, de fato, na era das privatizações a partir de 1990. No governo de Fernando Henrique Cardoso, ao todo, foram privatizados 100 empresas. A privatização do Brasil tiveram direta relação com o Conselho de Washington, realizado em 1989,
que apresentava uma série de recomendações econômicas. Aluno, vamos fazer um comparativo. Hoje, quem é o país que mais cresce no mundo? Nós vimos na aula passada. O país que mais cresce no mundo é a China. Você acha que a China privatizou as suas estatais? Vocês acham que a China, o petróleo, a sua indústria de base, ela privatizou? Não. Muito pelo contrário, ela está comprando em outros países, como está comprando aqui no Brasil. A China não privatizou essas indústrias de base. Ela controlou, ela abriu o mercado para indústrias internacionais em outras fontes tecnológicas. Trouxe tecnologia para dentro da China, aí trouxe empresas de informática para dentro da China, trouxe indústrias automobilísticas para dentro da China, desenvolveu. Hoje, qual é o carro que está mais em voga aí, vendendo? O Tigo, que é um carro chinês, lá da Caoa. Então, são questões aqui dentro do Brasil que você analisar aqui. Enquanto isso, o Brasil achava que a privatização iria trazer recursos. Aí aconteceu o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Aquele acidente, ninguém sendo responsabilizado. Até porque a empresa não teve responsabilidade social com aquele povo que estava ali, próximo da barragem da Vale do Rio Doce. Aquelas centenas de pessoas morreram e não foram indenizadas, sequer indenizadas. Então, nós temos esse processo aí dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Era a busca do Estado mínimo, era o neoliberalismo sendo implantado dentro do Brasil, ok? Na próxima aula, nós estudamos o quê? Na tela aí, meu diretor, na tela aí para vocês, porque nós estudamos a nova ordem mundial. Uma das aulas da nova ordem mundial, nós vemos a Guerra do Terror e a teoria de conspiração. Já ouviram falar em teoria de conspiração? Já que vocês estudaram na nossa aula. Os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica do mundo. Por muito tempo, a supremacia bélica era norte-americana. O investimento na supremacia bélica muito grande pelo exército norte-americano. Estados Unidos precisava de um novo inimigo para justificar seus estrondosos investimentos em armamento e tecnologia bélica. Então, eu estou investindo para quê? Ah, não, vamos colocar um novo inimigo. Ele pega, então, o Oriente Médio, onde eles queriam fazer o domínio do petróleo, e elege o Oriente Médio como grande inimigo. E começa uma guerra contra o Oriente Médio. Se você perceber, nos últimos 20 anos aí, ou mais de 20 anos, nós temos um processo, muito mais de 20 anos, nós temos um processo de guerra muito grande travada pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Nós temos a invasão do Afeganistão lá em 2001. Em 2001, em 22 anos, a invasão do Afeganistão. Nós temos a perseguição de Osama Bin Laden, encontrado e morto em maio de 2011. Nós temos aí o ataque das Torres Gêmeas. Osama Bin Laden vai atacar as Torres Gêmeas e vai destruir as Torres Gêmeas. Aí as fake news e as coisas foram criadas, olha aí, ó. Aí fizeram uma charge, lembrando que essa foto não é verdadeira, tá? Essa foto não é verdadeira. Mas fizeram a charge como se o Osama Bin Laden e o Barack Obama estivessem numa festa do Havaí aí se confraternizando. É a teoria da conspiração, dizendo que havia uma conspiração do governo norte-americano para que esse ataque aqui fosse direcionado para que eles pudessem ter um motivo para invadir o Afeganistão. As teorias de conspiração estão bastante presentes na web sob forma de blogs e vídeos de YouTube, bem como nas mídias sociais. Muito, cara. Teoria de conspiração. Existe esse conspiração. Existe aí a tal de URSAL. Já ouviram falar de URSAL? O Brasil é ditadura da URSAL, que seria um acrônico para a União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. Que tinha isso aí, faz parte da teoria de conspiração. E aí joga-se como fake news na mídia e a galera
cai e fica com medo dessas teorias de conspiração. Ah, existe uma teoria de conspiração que vai tirar o dinheiro de todo mundo da poupança, aí todo mundo começa a ficar, porque o Fernando Collor já fez isso uma vez, né? Aí todo mundo começa a ficar com medo da teoria de conspiração, tá? Existe Ratanabá. Já ouviram falar de Ratanabá, que seria uma cidade que controlaria o mundo inteiro, que ficaria ali no Forte Príncipe da Beira? Também faz parte de uma teoria de conspiração. Tá? Blogs vão ser utilizados. Hoje, vídeo no YouTube, nós temos um monte aqui. As mídias sociais vieram para disseminar essas teorias de conspiração. Os planos governamentais clandestinos elaborados e tramas de assassinato, supressão de tecnologia, tudo isso fazendo parte de uma teoria de conspiração. Nós temos filme aí que fazem a ficção muito legal das teorias de conspiração. Tá? E o impacto da globalização? Como é que está essa questão da globalização? Para se desprender dessa briga, que foi a Guerra Fria, e para se fortalecer, os europeus criaram a União Europeia e jogaram uma moeda única chamada euro, para se desprender do dólar. Foi o primeiro impacto sofrido pelos Estados Unidos com o euro. A criação do euro cria-se também uma xenofobia e racismo muito forte dentro das sociedades. O Japão, a construção e reforma, a expansão econômica do Japão. Nós vimos na aula passada a expansão da China. E o Japão também. Primeiramente, vamos começar pela União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico criado em 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política entre os países europeus. Recentemente, gente, esse daqui baixou para 27, porque recentemente saiu da União Europeia a Inglaterra. A Inglaterra ela se retira da União Europeia. Atualmente, são 27 países membros da União Europeia. Busca-se reconstruir de danos da Segunda Guerra Mundial, bem como prosperar a paz. Então, os países europeus, eles tentam se proteger. A Inglaterra, não tivemos lá, até hoje tem uma discussão se volta ou não volta para a União Europeia. Hoje nós temos os BRICS, sabiam que nós temos um outro, não é um bloco econômico, mas nós temos uma organização que são os BRICS, formado pelo Brasil. Hoje eles discutem ter uma moeda única. Recentemente o governo brasileiro teve uma reunião com a América Latina. A América Latina está fazendo uma estrutura de comércio independente dos Estados Unidos, onde eles também buscam fazer uma moeda única, assim mesmo como os europeus fizeram o euro. Já pensou se faz uma moeda única aqui? Isso quebra a indexação do dólar. Isso é um golpe direto na indexação do dólar, porque tudo que você compra de fora, exporta ou importa, está indexado ao dólar. E se você começar a desindexar do dólar, você quebra a economia norte-americana. Por isso que os Estados Unidos estão tão desesperados com isso. Porque se os BRICS criarem uma moeda, e aqui a América do Sul criar uma moeda, vai ser muito ruim para os Estados Unidos, porque a União Europeia já tem sua moeda. O dólar vai ficar basicamente dentro dos Estados Unidos, vai deixar de ser a moeda mundial. É esse medo deles. Na tela para vocês. A xenofobia e o racismo. A xenofobia ela ficou muito presente. É a aversão a outra raça e cultura. Aqui no Brasil ficou muito presente com a vinda dos haitianos e a vinda dos venezuelanos. Como o Brasil se mostrou xenofóbico. O Brasil apresenta caso de xenofobia. O último caso aconteceu, um caso de venezuelanos em Roraima, que foram atacados, tiveram seu acampamento atacado por brasileiros. Não existe uma cultura ou raça melhor que a outra. Isso tudo nós temos que aprender, analisar e a buscar. Quem é melhor que quem? Qual é a raça, qual é a cultura que é melhor que a outra? E aí, vamos sair um pouco e vamos ver o Japão. Você se lembra que a China se reconstruiu? O Japão se reconstruiu tanto que ele chegou a ser a segunda economia do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos. Só que o Japão depois vai perder.
mas ele chegou por muito tempo a ser a segunda economia do mundo. Um país que saiu da Segunda Guerra Mundial altamente arrasado e de cabeça baixa. Ele, após a Segunda Guerra Mundial, ele disse, sabe de uma coisa? Vamos deixar de investir em exército, em armamento, e vamos investir em tecnologia e educação. E foi isso que o Japão fez. Parou de investir em armamento, em exército, para se proteger, e investiu em tecnologia e investiu em educação. A relação entre os Estados Unidos e o Japão foram norteadoras para o Plano Colombo, chamado Plano Colombo. Os Estados Unidos, como tinham soltado 2 bombas atômicas dentro do Japão, eles se sentiram no direito de, olha, vamos nos redimir com o Japão? Vamos fazer um investimento dentro do Japão para que ele não se torne socialista e venha para o bloco capitalista, isso lá na Guerra Fria. O Japão, então, desenvolveu uma política de desenvolvimento econômico muito bem sucedida. Uma notável expansão da indústria conduziu o Japão à 2ª posição entre as maiores economias do mundo. O Japão se expandiu. Destaque-se na produção de exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Lembra da Toyota, Mitsubishi, Toshiba, Nissan, Honda, Suzuki, Nissin, Mitsui, tudo isso são indústrias japonesas que estão como multinacionais. A população japonesa possui um elevado poder de consumo. Eles têm um salário muito alto para eles consumirem muito. E com isso geram economia. O Japão importa para outros países grande quantidade de produtos agrícolas e matéria-prima. Porque o Japão é uma ilha, então ele importa dos outros países esses produtos. E o mundo multipolar? Como é que se encontra esse mundo multipolar? O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é o conceito do liberalismo clássico. Ele pega o liberalismo clássico e diz que ele é novo, por isso que o nome é neoliberalismo. Entre o meio neoliberalismo tem o keynesianismo, a intervenção econômica do Estado como objetivo principal de garantir o plano de emprego e manter um controle da inflação, porque não é nem neoliberal e nem socialista. Ele é keynesiano. O Estado intervém para garantir o emprego. Isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O liberalismo econômico regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. É a volta do liberalismo econômico. E aí nós temos aqui os BRICS, que é um outro assunto. O BRIC, que é um agrupamento econômico atualmente composto por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South África, o S aqui. Então, são esses países que formam os BRICS. Os BRICS hoje eles estão preocupando muito, principalmente os Estados Unidos, porque se você olhar aqui, os BRICS hoje estão se formando, partindo para ter 80% do petróleo mundial, tão necessário para a indústria norte-americana. A África do Sul também foi oficialmente incorporada aos BRICS, que passou então a se chamar de BRICS. Então era BRIC, depois passou a ganhar da África do Sul S. O Brasil, sem um BRIC, é o Brasil cada vez mais isolado do cenário internacional. Hoje, a presidência do BRICS está com o Brasil. A ex-presidente Dilma Rousseff é presidente dos BRICS e tem uma política excepcional para o Brasil. Costumo dizer que se o Brasil tivesse assinado a ALCA e não tivesse ido para os BRICS, o Brasil estaria quebrado economicamente. Porque só poderia vender para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão comprando quase nada de ninguém. E hoje o mercado está bem expandido. Mas, meus queridos alunos, essa foi a nossa revisão de recuperação. Eu espero que você tenha pego bem essa revisão de recuperação e aí sirva para você fazer a aula. Meu diretor, expande aí o nosso cenário aí, porque nós vamos ter essa última viagem em nosso cenário aí, essa última viagem aí, para a gente ver como é que a história funciona, tá?
como é que essa história funciona, como é que nós estamos aí. Tudo isso que nós estudamos sobre os BRICS, sobre a China, sobre o Japão, sobre a democratização do Brasil, sobre a redemocratização do Brasil, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, sobre o governo de Itamar Franco, sobre esses processos que nós estudamos hoje dentro da nossa aula, esse mundo multipolar, a economia do Japão, a xenofobia, o racismo, a União Europeia, tudo isso são assuntos que nós estudamos dentro da nossa aula. E aqui nós encerramos nossa aula dentro dessa aventura. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe a gente se encontre por aqui, você fazendo faculdade, fazendo curso aqui dentro da Universidade Federal de Rondônia. E aí nós estamos em nossa última viagem pela história no terceiro ano. Até breve.